Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo aqui na página Espíritas no Ar, no qual estamos estudando o livro O Consolador, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Hoje entramos nas ciências aplicadas, vamos falar sobre os processos de cura, sobre como é a medicina terrena. Eu tenho meus apontamentos por aqui. Essa live vai ter que ser dividida em duas partes, porque ela vai ser bastante extensa. Na verdade, eu acho que até em 3 partes. Então, bora lá estudar um pouco mais. Não esqueçam de pegar água para fluidificar e vamos embora estudar. Paramos na questão número 89 na live passada e agora entramos na 90. Nesse estudo a gente vai até a questão número 97, porque tem uns comentários pra gente fazer. E se você não tem o seu material, se você não tem o livro físico, vamos acompanhando no PDF que eu coloco aí no link da descrição do vídeo, tá bom? Todo o material que você for estudar, espírita, 99% das chances você acha no site da FEB o PDF pra gente poder acompanhar online, ok? O espiritismo tá aí online, espíritas online. Bora lá. 90. As ciências aplicadas como a agricultura, a engenharia, a medicina, a educação e a economia representam o campo de esforço dos espíritos encarnados para a amplificação dos conhecimentos do homem em benefício material da humanidade? As ciências aplicadas são as forças que se mobilizam para as comodidades da civilização. Todavia, apesar de suas características materiais, é dentro de seus quadros que se organizam os esforços abençoados do espírito, em provas de regeneração ou em missões purificadoras, na sua marcha ascensorial para o perfeito. Entrosando-se com as atividades complementares das demais expressões científicas do planeta, todas se harmonizam nas lutas do homem como recursos terrenos para o desiderato das finalidades divinas. Desiderato seria algo ideal, algo almejado, né? E a gente já falou aqui em outras lives de que não importa se seja uma ciência aplicada, se seja uma ciência combinada, química, fisiologia, filosofia, história, todas as ciências elas acabam por receber a ajuda divina, né? A inspiração divina para a gente chegar a um meio que é a evolução de acordo com os desígnios divinos, né? Então é através do nosso esforço, mas a gente é ajudado pelo mundo espiritual para ter conhecimento, né? Ampliar o nosso conhecimento nessas áreas aqui mencionadas. No quadro das ciências, as inspirações do plano superior são destinadas a determinados estudiosos ou lançados de maneira geral para todos os cientistas. Acabamos de comentar aqui, tá? Aí a resposta que a gente é ajudado sim, mas seria para uma pessoa específica ou no geral? Nos departamentos da atividade científica existe, às vezes, esse ou aquele missionário com tarefa especializada e conferida tão somente ao seu esforço. Em se tratando, porém, de ideias e aparelhos novos, nos movimentos evolutivos, as inspirações do plano espiritual são distribuídas em todas as correntes do pensamento humano, percebendo-as, contudo, somente aqueles que se encontram sintonizados com as suas vibrações. Então, na área da ciência, né, a gente vê que certos espíritos estariam preparados para impulsionar o progresso humano, mas as ideias novas não seriam dadas a apenas uma pessoa, né? Porque se o progresso tiver que se cumprir, ele vai cumprir. Elas são irradiadas no pensamento coletivo da humanidade. Ontem, no estudo do Evangelho no Lar, a gente estava até falando sobre a missão de Allan Kardec, né? Que veio ser o decodificador da doutrina, trouxe o Pentateuco espírita, mais as obras da Revista Espírita, mais as obras póstumas, mais todo o material e ensaio que ele publicou. E tem uma mensagem do Espírito da Verdade dizendo que se não fosse ele para cumprir com aquela prova, né, se ele falhasse, outro viria. Então as ideias elas são lançadas, né, para essas pessoas têm o apoio, têm a inspiração, mas se tiver que vir uma descoberta, se ela tiver que acontecer no tempo que a gente tiver moralmente merecedor, se a gente estiver buscando esse conhecimento, a gente estiver pronto para usar esse conhecimento para o bem, a gente vai receber essas influências se a gente estiver em sintonia. Então, como eles disseram aqui, né?
todas as correntes de pensamento, percebendo-as, contudo, somente aqueles que se encontram sintonizados com as vibrações do alto. Então, como é que a gente sintoniza com essas vibrações? A gente tem que ter o nosso preparo intelectual, né? A gente tem que ter o nosso próprio esforço de estudar, de buscar, de se aperfeiçoar, seja qualquer área que a gente estiver falando aqui, tá? A gente tem que ter a dedicação ao estudo, a sintonia mental com as ideias elevadas e muita disciplina e esforço, né, gente? Porque nada cai do céu. A gente não é daquela parte do Deus que me deu. Deus proveu, mas a gente que se dá. 92. O agricultor, aplicando os conhecimentos da ciência para a melhoria do seu ambiente e elevação do nível social em que se encontra, cumpre também missão espiritual. E aqui ele vai falando até de profissões, né, ocupações que a gente vê nem dá valor, né? Que a gente tem o prato de comida na mesa, mas a gente não se importa como chegou lá, todo esse processo de logística, de plantio, da escolha da semente, do tempo que ele leva para madurar, a recolha, a distribuição. Então, assim, é um processo gigantesco e a gente vê essas muitas ocupações como marginalizadas, né? A gente sabe que todas as profissões, elas têm o seu mérito, né? O homem recebeu igualmente uma grande tarefa junto ao solo do globo. Pronto. Já está respondido em uma frase. Fonte de manutenção da sua existência, competindo-lhe o bom serviço de cultivar e aperfeiçoar o trato da terra sob a orientação transitória. Por conta na oficina do orbe que ele se prepara de modo geral para o seu futuro infinito, cheio de beleza e de realizações definitivas no plano eterno. 93. Então ele vai fazendo perguntas, né, de outras profissões. E a gente sabe que todos nós viemos com uma missão, né? A nossa escolha da nossa profissão foi escolhida no mundo espiritual, né? O engenheiro na movimentação dos patrimônios materiais do orbe, alargando as possibilidades de comunicação entre os povos, é amparado pelas forças espirituais. As fontes de proteção do plano invisível amparam todos os esforços generosos e sinceros que objetivam não só o aperfeiçoamento da escola planetária, como também o de seus filhos. Assim, temos de reconhecer no engenheiro abnegado um obreiro do progresso e da fraternidade. Essa é a razão pela qual as grandes obras da engenharia em sua feição beneficiária, apesar de materiais, possuem elevada significação pela extensão de sua utilidade ao espírito coletivo. E foi o que eu falei, né? Nós precisamos uns dos outros. Né? O agricultor é necessário para que a gente possa se alimentar. Sem a engenharia, a gente não teria uma casa confortável. Sem os jornalistas, a gente não estaria a par das notícias do mundo. Sem os professores, a gente não estaria aqui, né? Porque eles foram a base da educação que nós tivemos, de ler, de escrever. E isso é um privilégio que nós temos, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que, infelizmente, não têm acesso à educação. Então, se a gente pensar em cada profissão como se fosse uma missão, é válido, né? Como é considerada nos planos espirituais a medicina terrena? A medicina humana, compreendida e aplicada dentro de suas finalidades superiores, constitui uma nobre missão espiritual. O médico honesto e sincero, amigo da verdade dedicado ao bem, é um apóstolo da providência divina, da qual recebe a precisa assistência e inspiração, sejam quais forem os princípios religiosos por ele esposados na vida, ou seja, recebe a inspiração espiritual dos nossos amigos do outro plano. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e de deficiências transitórias da terra. E a gente sabe que alguma das moléstias que a gente sofre seriam expiações. A gente precisa passar por aquilo ali porque a gente fez mau uso dela em alguma hora. Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano.
ou seja, as doenças do perispírito se manifestam no corpo. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Patogenia é o estudo da origem do desenvolvimento das doenças do organismo. Ou seja, é o perispírito que está doente, né? Então a gente precisa espiar. Não tem outra opção. E ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis aflitos quanto às moléstias incuráveis pela ciência da terra, e eu vos direi que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo, envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura, e que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Ou seja, a gente demoraria várias reencarnações para expurgar alguma doença que a gente pode ter na alma, né? Então, meus comentários. O corpo físico é um reflexo do estado espiritual e emocional do espírito. As chagas, né, que ele colocou aqui, são os vícios, as culpas, os desequilíbrios emocionais, a negatividade persistente, o ódio, o ressentimento, o egoísmo, abuso do corpo e da mente. Tudo isso é doença, né, gente? E os remédios tratam os sintomas físicos, mas não curam as causas espirituais profundas. Que ele falou aqui, ó, cedo ou tarde, você pode tomar medicação, que se tiver que expurgar aquela doença, a gente vai ter que expurgar. E muito se fala do bônus hora, né? Se a gente estiver trabalhando no bem, esse tempo que a gente tem de cura vai se alargando, né? A reencarnação é o tratamento, e algumas enfermidades podem durar por diversas vidas. A verdadeira cura é a transformação interior. Lembrando que o tratamento médico deve ser mantido, pois corpo, mente e espírito trabalham juntos. Aqui ele não está falando que não tem que se tratar, aqui ele está falando que se tiver que acontecer, se tiver a condição de ter uma doença, uma moléstia, ela vai acontecer. 97 e última. Se as enfermidades são de origem espiritual, é justa a aplicação dos medicamentos humanos, a cirurgia, etc. O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do equilíbrio orgânico, porque senão, se a gente já pensar assim, eu vou ter uma doença cedo ou tarde, a gente não vai cuidar do nosso corpo, e aí vai aumentar ainda mais os débitos que a gente tiver, né? Então não faz sentido. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. E a gente não pensa que a gente esteve na condição de algoz, a gente pensa que a gente é doente e um pobre coitado. Mas a gente não sabe o mau uso que a gente pode ter feito do nosso corpo em outras encarnações. Então, os médicos, eles são necessários para restabelecer esse balanço da ordem fisiológica, mas de ordem espiritual só depende de nós, e assim, demora pra gente cair a ficha, né? O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde da alma. Ponto. Tá a resposta. Acima de tudo, temos de reconhecer que os serviços de defesa das energias orgânicas dos processos humanos, como atualmente se verificam, asseguram a estabilidade de uma grande oficina de esforços santificadores no mundo. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, achei isso muito bonito, os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos e essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais juntos das almas. A próxima questão, na semana que vem, ele vai perguntar sobre o processo de cura do passe, que é interessante. Então, se a doença tem origem espiritual, ainda faz sentido usar a medicina? Sim. Usar todos os meios disponíveis para aliviar o nosso sofrimento, né? Se está ao nosso alcance, a gente sabe que isso também é um privilégio. Os médicos e profissionais de saúde estão cumprindo essa missão importante de auxílio à humanidade, né?
Mas a cura completa envolve também uma transformação espiritual e moral. Eu não sei nem como que eu tô entendendo na minha letra, gente, tá parecendo letra de médico. Mas é isso. Esse foi o material que eu preparei para essa semana, um pouco mais curtinho, porque como eu disse, na semana que vem a gente vai falar muito sobre a cura pelo passe, né? O que é água fluidificada, né? Por que a gente ainda não tem a resposta de algumas enfermidades, não tem a resposta da cura de algumas das enfermidades. Então, semana que vem a gente estuda mais um pouco. Eu preferi dividir essas lives, né, pra ficar um pouco mais cômodo pra gente poder assistir, pra não ficar muito extenso. Porque como esse capítulo ele é bastante profundo, eu achei melhor dividir ele do que a gente ficar falando. Então é isso, meus amigos. Muito obrigada por estarem aqui pra gente ter essa troca. E bora estudar esse livro que eu tô achando ele muito interessante. As perguntas são muito perspicazes e as respostas nos fazem pensar de que tudo que a gente tem é o tempo, né? E o nosso livre-arbítrio. E que a gente saiba usar o nosso livre-arbítrio de maneira que a gente não continue punindo as pessoas, né? Não vá atrás de dissidências, né? De brigas, aumentando essa negatividade que nos envolve muitas vezes. Que a gente use muito do instrumento do passe, né? Quem puder tomar o passe aí na sua casa ou no seu centro, aí na sua cidade. Fazer da nossa arma, entre aspas, a oração, né? Porque a gente não a violência. E aí a gente vai levando a nossa vida com os nossos compromissos, com o nosso trabalho, com a nossa família, mas de maneira mais leve, de maneira mais amorosa, que a gente saiba aproveitar esse tempo aqui na Terra que nos é dado, que nos é precioso. E esse foi o material que eu gostaria de trazer hoje. Gosto muito de estar aqui na presença de vocês. E nos vemos semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia. As lives estão gravadas aqui no YouTube para acesso posterior, tá bem? Beijos, fiquem com Deus.